Diabetes, o que fazer em situações especiais. Livro com muitas situações especiais, então eu vou ler algumas situações especiais que são nomeadas aqui para que a gente possa discutir um pouco, né? E o que a gente chama de situações especiais? Situações especiais são aqueles momentos na vida da pessoa com diabetes que não fazem parte da sua rotina, né? E são sobre estes momentos que nós vamos falar um pouco hoje, tá? Vou selecionar aqui, ó, gente, são muitas situações especiais. Mas eu vou selecionar aqui junto com vocês algumas delas que são mais frequentes no consultório e que eu acredito que principalmente no período de férias possa ajudar muito vocês. Então, enquanto eu vou selecionando aqui, põe aí o dedinho nesse aviãozinho, manda para o máximo de pessoas que você puder, chama para a live, chama os parentes, bora sentar todo mundo aí e bora aprender, né? E aí, olha que coisa interessante esse livro. O primeiro capítulo, sabe qual é o tema do primeiro capítulo? Tenho diabetes e agora? Aí eu pergunto para vocês, quando vocês tiveram o diagnóstico do diabetes na família de vocês ou com vocês, é mais ou menos assim, não é, gente? Põe aí para mim. E agora eu tenho diabetes. E agora meu filho tem diabetes. Como será a nossa vida daqui para frente? Seja o diabetes tipo 2, o mais comum, seja o diabetes tipo 1, seja o diabetes LADA, seja até o diabetes gestacional, que acomete as mulheres por poucas semanas. E olha que coisa interessante, né, nesse livro que é antigo e que na sua primeira página vem dizer para vocês: independente do tipo de diabetes, o bom controle das glicemias dependerá dos seguintes fatores: alimentação saudável, atividade física regular, medicamentos, conhecimento sobre o diagnóstico e acompanhamento regular com a equipe de saúde. E isto quer dizer o quê, gente? Que algumas coisas não mudam. Algumas coisas talvez nunca venham a mudar. E eu gosto muito de chamar a atenção quando a gente fala do cuidado consigo, do cuidado com a sua saúde física, do cuidado com a sua saúde mental, para que não haja um desvio do foco da sua saúde. Essa semana, né, muitas pessoas mandaram direct perguntando: doutora, tá todo mundo falando, né, sobre a cura, a possível cura do diabetes, parar de usar de insulina. A senhora não vai se manifestar? Já falei várias vezes para vocês aqui, gente. Esta página é para a educação em diabetes, para coisas que vocês possam usar na vida de vocês, no dia a dia, de imediato, com o que está disponível, tá? E várias outras páginas, aliás, eu acho que todo mundo só falou disso durante essa semana, que vocês podem pesquisar, páginas super sérias. Assim como aqui também, eu não falo sobre bombas de insulina. Às vezes a gente cita, dá um exemplo, responde uma pergunta. Por quê? Porque bomba de insulina não é um assunto que a maioria de vocês que assistem aqui possam ouvir e aplicar
na vida de vocês. E tem várias outras páginas, colegas super maravilhosos, que só falam muitas vezes da tecnologia. Então tem lugar para vocês aprenderem os assuntos que forem específicos para vocês. Mas aqui nessa página não. Aqui a gente fala sobre a jornada, sobre a caminhada, sobre o passo a passo, aquele passo a passo que transforma e que ajuda vocês a cuidarem de vocês, né? Usando o diabetes muitas vezes como o cutucador lá, né? Tenho diabetes, vou me cuidar, vou cuidar da minha saúde, vou me alimentar melhor, né? Então é por isso, já respondendo muitas pessoas, que aqui a gente não fala de coisas que vocês não forem aplicar no dia a dia de imediato, né? Não que obviamente a gente não esteja torcendo para que todas as coisas, né, melhorem. E por que então é a primeira, entre aspas, situação especial do dia a dia, tenho diabetes e agora? Porque é uma condição que chega na sua família, muitas vezes aí de supetão, né? De repente. É uma situação diferente que exige cuidados, né? E quando a gente passa, né, para outras situações especiais, eu vou até olhar o índice aqui para a gente escolher algumas, né? Se a gente vai ficar aqui até meia-noite. Duas perguntas aqui do começo também são, embora o livro seja mais antigo, duas situações especiais aqui são muito recorrentes aqui na página e mostram o quanto que as pessoas com diabetes precisam estar sempre estudando, sempre aprendendo. Por quê? Porque a gente esquece. Quais são as situações? E se a minha glicemia baixar? E se a minha glicemia subir? E eu vou dizer para vocês, muitas pessoas que têm diabetes ainda não têm noção do que é uma hipoglicemia, considerada uma urgência no tratamento das pessoas com diabetes. E a hiperglicemia, que é a glicemia elevada, também pode se tornar uma urgência se evoluir, por exemplo, para uma cetoacidose diabética. E aqui nesse capítulo, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu não vou falar sobre hipoglicemia, níveis de hipoglicemia, tratamento da hipoglicemia, por um motivo. Aqui no perfil do Instagram tem aquelas bolotinhas que fica assim embaixo que chama destaques. E tem um lá super completo, do A ao Z, sobre hipoglicemia. O que é, quais são os níveis, como tratar, né, quais são as opções de tratamento, como que trata uma hipograve, o que pode fazer, o que não pode fazer. É uma sequência enorme de histórias sobre hipoglicemia. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma questão aqui da situação, né, da vida, que é se a glicemia baixar, que eu quero repetir para vocês. Observação importante. Nunca tentar aguentar a hipoglicemia sem comer. Isso é danoso para a saúde. Vocês entendem a profundidade disso aqui na vida de muitas pessoas com diabetes? Vou repetir. Nunca tentar aguentar a hipoglicemia sem comer. Isso é danoso para a sua saúde. Por que
isso aqui está em situações especiais? Tem muitas pessoas que desenvolveram um pânico tão grande do diabetes e do não alcance de metas que elas têm sintoma de hipoglicemia, confirmam a hipoglicemia e quando ela é leve, obviamente, né, imagino eu, não trata. Insiste que é muito normal ter 60, 65, continua dirigindo, continua trabalhando, continua fazendo as suas tarefas com uma glicemia mais baixa. Insistem, né? Como disse aqui, tentam aguentar a hipo e esquecem que pode evoluir para um quadro mais grave, com perda de consciência, com crises convulsivas ou com coma. Então a gente não aguenta a hipoglicemia, a gente trata a hipoglicemia. E se você não viu essa sequência de stories, que foi um dia inteiro falando de hipo, vem aqui depois, clica lá nos destaques hipoglicemia, pega seu caderninho, tira print, anota tudo que você precisar para o seu aprendizado, ok? Outra pergunta. E se a glicemia subir? O que eu faço? Qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber? O que é a glicemia subir para você? Porque para uma pessoa, um idoso, por exemplo, uma hiperglicemia pode ser uma glicemia acima de 200. Para um jovem, sem complicações do diabetes, com disponibilidade de fitas, de Libre, né, que é o sensor de monitorização, esse valor pode ser acima, por exemplo, de 150 para corrigir. Então, a primeira pergunta que você tem que saber é o quê? O que é uma glicemia alta para mim? Alinhada com a minha equipe de saúde, com o meu médico, com o meu nutricionista, com o meu enfermeiro, com as minhas sensações no dia a dia. E olha que coisa interessante aqui nesse capítulo. Eu tô batendo o olho, gente, pegando as coisas interessantes e lendo com vocês, tá? Porque eu não tinha separado isso aqui não. Olha que frase interessante. É sempre muito importante tentar entender o porquê de uma hiperglicemia. O que isso aqui quer dizer neste capítulo, nesse tema? Hipoglicemia e hiperglicemia existem no tratamento das pessoas, principalmente as usuárias de insulina, que não tem reserva de insulina no seu próprio pâncreas. Porém, o que a gente vê com muita frequência é, digamos assim, a facilidade com que se enxerga uma glicemia elevada e não se para se perguntar: por que será que eu tive um 350? Por que será que a minha glicemia bateu no 500 hoje? Tá acontecendo alguma coisa de diferente? Tem algum motivo para isso ter acontecido?
e às vezes perde a oportunidade de estudar um pouco sobre aquilo que está acontecendo com você. Como que seu corpo está reagindo às coisas. Eu posso, por exemplo, estar iniciando um período pré-menstrual. Muitas mulheres elevam as glicemias e precisam de mais medicamentos nesses 7, 10 dias que antecedem o início da menstruação. Se você não entende isto, você fica achando até que você está fazendo alguma coisa errada. Quem aí já passou por isso? Não está estudando muito bem as glicemias e acha que fez alguma coisa errada. Ah, Janice, eu tive uma grande emoção. E quando eu medi a minha glicemia, pum! 450. Ah, tomei a vacina do Covid. Foi bom pra mim? Não. Naquela hora, não. Uma dor no corpo, uma dor de cabeça, passei mal, tive calafrio e pum! Não consegui controlar meu diabetes naquele dia. Aí eu pergunto, você tá sabendo o que tá acontecendo? Você aí que tem diabetes tipo 2, que usa apenas comprimidos, que tá com mais liberdade na alimentação, só que de vez em quando você vai lá e vê uma glicemia elevada, 250, 300. Será que você para entender o que está acontecendo? Será que você sabe o efeito do carboidrato, da proteína, da gordura nas suas curvas glicêmicas? Será que você está entendendo como que seu corpo está reagindo quando você come um arrozinho com feijão, saladinha e carne, ou quando você bate aí uma massa, ou quando você bebe demais? Será que você está entendendo isso tudo? Então, é sempre muito importante tentar entender o porquê de uma hiperglicemia, né? Então, quando a gente fala de situações especiais, eu separei essas duas aqui, porque eu considero, né, que principalmente a hiperglicemia, com a possibilidade das pessoas que não têm principalmente mais reserva de insulina, que podem ter uma cetoacidose. O que é cetoacidose? É uma complicação grave que pode sim pôr em risco a vida, relacionada, na maioria dos casos, que a gente tem alguns casos atípicos, mas na maioria dos casos, com a glicemia acima de 250. Geralmente, a cetoacidose, ela vem acompanhada de um período de descontrole do diabetes. E o que as pessoas sentem quando o diabetes está descontrolado? Bebe muita água, urina muito, perde peso, pode ter dor abdominal, pode ter vômitos, né? Pode ter dificuldade para respirar, pode muitas vezes, principalmente na criança e no adolescente, ser confundido, por exemplo, com uma apendicite, né? Porque tem dor abdominal, pode ter confusão mental. E olha que frase interessante nesta situação, nesse livro. Nunca esperar o dia de amanhã. Olha que dica interessante para a situação de hiperglicemia. Nunca esperar até o dia de amanhã.
Se você tá com a glicemia elevada, tá cansado, com dificuldade para respirar, náuseas, vômitos, dor abdominal, uma sensação, né, um hálito, que a gente até fala que é o hálito de maçã podre, né? Aquele hálito forte, adocicado, com dificuldade de respirar ou confusão mental, nunca esperar até o dia de amanhã. Procurar imediatamente atendimento médico. Não é depois aqui da live. Não é amanhã cedo. Não é sábado, porque você não trabalha. É agora. Por quê? Porque é um quadro que pode colocar em risco a vida. Ok? Então é muito importante que esses detalhes, né, não se percam. Ok? Vamos ver então mais umas perguntas de situações especiais. E quando for necessário tomar outros medicamentos? Vamos lá? Gostei dessa aqui pra gente falar. Seja por um outro diagnóstico, como hipertensão arterial, colesterol elevado, uma gripe, ou dor nas costas, ou fraturas, existirão momentos em que você pode precisar tomar outros medicamentos. O que fazer? O que fazer? Sempre informar o médico que está te atendendo que você tem diabetes. Parece uma bobagem, né? Mas muita gente vai em outros profissionais de saúde e não falam, esquecem do diabetes. Porque acham que aquele médico lá não é o médico do diabetes. Então ele não precisa comentar nada, né? Olha que dica valiosa. Perguntar ao médico se existe alguma possibilidade deste novo medicamento alterar os valores das glicemias. Será que você está fazendo isto? Será que quando você vai em outros médicos, você tem essa clareza para conversar e para entender? Não é porque você não possa usar, mas é para que você entenda o que pode acontecer e qual é a necessidade que você tem de ajustar o seu tratamento do diabetes. Por exemplo, os corticoides, muito usados nas sinusites, nas faringites, nas doenças graves de pele, nas inflamações mais graves, nas doenças reumáticas, né? Artrite reumatoide, lúpus. Corticoide é um medicamento maravilhoso. Só que a gente sabe que pelo mecanismo de ação dele, ele pode subir e muito as glicemias. Isso quer dizer que você não pode usar? Não. Isso quer dizer que você pode e deve usar se necessário, mas você precisa saber que em poucas horas depois de iniciado o uso, a sua glicemia pode duplicar ou até triplicar. E em poucos dias você pode precisar de muito mais insulina. Ou você pode precisar iniciar a insulina se você está controlando ali bem no limite com comprimidos. Então, gente, a gente usa o que a gente precisa, a gente trata quando aparecem situações novas, mas nós precisamos ficar atentos aos detalhezinhos do tratamento, né? Como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes.
Então, são aqueles detalhezinhos, né? Aquele pontinho da consulta que vai passar um remédio extra. É aquela sinusitezinha que tá ali, né? Inocente, tá doendo, tem uma secreção, e você fala assim, não tô aguentando, vou procurar um médico, aí ele te passa um corticoide, aí você vai embora para casa sem perguntar nada para ele, se aquilo ali pode alterar suas glicemias, aí você puf para dentro, né? O corticoide, você começa a melhorar, fica feliz, mas na hora que você olha suas glicemias, 400, 450, é porque você tem que parar de usar o corticoide? Não, o problema não foi o corticoide. O problema foi usá-lo sem alinhar o tratamento, né? Então, são esses detalhezinhos no dia a dia que às vezes soam muito cansativos, porque são muitos detalhes, mas que aquele aprendizado, aquela atenção, aquele dia a dia pode transformar o seu tratamento. Porque quanto mais sabido tu ficares, mais chance você tem de tirar, né, tudo de letra, né? Vamos lá. Boa pergunta. Essa aqui é boa, gente. Vamos ler ela? Como examinar os pés? São duas. Como examinar os pés e se eu tiver uma ferida nos pés? O que eu faço, né? Vamos ver o que foi dito aqui. Identificação. Calos nos pés, feridas, frieiras ou infecção são mais comuns em pessoas que têm diabetes, principalmente com mais de 5 anos do diagnóstico. O que fazer? Examinar os pés cuidadosamente uma vez ao dia, pelo menos, né? Porque você pode calçar um sapato apertado, seu pé pode doer, né? Você pode pisar em alguma coisa e você vai olhar o pé mais de uma vez. Se necessário, utilizar um espelho para observar a sola do pé. Se a visão não for boa, pedir alguém para ajudar. Sempre olhar entre os dedos dos pés. Olha que dica importante, eu quero saber de quem tem diabetes aí. Pelo menos, principalmente quem tem mais de 5 anos de diabetes. Você tá fazendo isso todo dia? Ou você bate aqueles pezinhos ali depois do banho no tapete e vida que segue? Ou você toma seu banho, você senta ali na privada ou na cama, pega a toalha, enxuga o pé, olha o pezinho inteirinho, olha as unhas, olha entre os dedos. E se você vê qualquer coisinha alterada, você procura seu médico, o enfermeiro da unidade de saúde, do plano de saúde, um podólogo. Como que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando os pés todos os dias? Então, bora fazer um exercício? Bora olhar esse pé aí agora. Aproveita a live. Pega seu pezinho, olha tudo, olha se tá ressecado demais, se tem rachadura, se as unhas estão, né? Uma ponta da unha tá pra cá, a outra tá pra cá, se tá mal cortada, se tá grande demais, né? Se tá toda torta, se entre seus dedos tem aquelas macerações, às vezes tem aquelas áreas branquinhas, esquisita, né? Se tá coçando em algum lugar, se você tem calo, olha agora. Não perca a oportunidade de olhar os seus pés. Este olhar com cuidado todos os dias pode salvar os seus pés. Pode salvar os pés dos seus pais se você cuida deles. Vai lá e olha. Porque
a maioria das complicações graves em pés e pernas, né? Elas começam com a falta do cuidado diário. Triste, né? Com a falta do olhar diário entre os dedos. Com a falta da hidratação dos pés. Do ver se tem uma ferida, um machucado. E aí, o que às vezes era um pontinho, vira uma amputação. E você pode prevenir isso aí. Olhando seus pés todos os dias. Vai gastar quanto tempo, gente? 30 segundos, 1 minuto. O que é isso na vida da gente pela nossa saúde? É nada. Então aproveita a live, vocês 44 que estão aqui, e olha esse dedinho. Atenção! Se perceber formigamento ou alteração da sensibilidade nos pés. O que é isso? Alguma área do pé que você não esteja sentindo, né? Tendo a sensibilidade igual às outras áreas. Você avise a sua equipe de saúde. Nunca usar sapatos apertados. Com ou sem diabetes, né, gente? Pelo amor de Deus, tem um trem que incomoda mais que sapato apertado? Checar se não existe alguma irregularidade na sola ou na palmilha do sapato, né? Aqueles morrinhos que às vezes aparece. Sempre colocar a mão dentro do sapato para checar se não existe algum objeto onde o pé será calçado, que pode te machucar. Nunca andar com os pés descalços, tanto dentro quanto fora de casa. Nunca andar com os pés descalços. Se você tá andando descalço, com o pezão no chão, na poeira, na sujeira, saiba que é melhor pôr um sapato, né? É melhor aprender de cedo este hábito de cuidar dos seus pés. A outra situação é, e se tiver ferida nos pés, né? Que a gente chama lesão, pé diabético. Sempre valorizar qualquer ferida nos pés, mesmo que muito pequena, porque uma ferida pequena pode gerar uma ferida grande. Uma ferida pequena pode gerar uma ferida grande, que pode gerar uma infecção grave, que pode sim, é verdade, levar a uma perda de um dedo, de um pé, de uma perna ou até da vida. Aí eu pergunto para vocês, tem ou não tem que valorizar uma feridinha? Nem que seja a pontinha da unha, né? Tem. Não deixe de cuidar. O que fazer, né? Consultar a sua equipe de saúde. Você pode procurar a unidade de saúde, o médico, a enfermeira do posto, para você ter esta lesão avaliada de forma correta. E olha que frase interessante. É melhor pecar pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso. Pelo excesso de cuidados, do que não prestar atenção no que está acontecendo e quando você resolver atentar para o fato, já ser muitas vezes atrasado, né? Não vou dizer tarde porque antes tarde do que mais tarde, né?
mas isso é importante, tá? Olha outra situação interessante que vale a pena a discussão. E se ocorrer uma perda súbita de visão? Vamos ver o que é discutido nesta situação? E se ocorrer uma perda súbita de visão? Vamos lá. A perda de visão de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra, pode acontecer em pessoas com retinopatia diabética, que é a complicação que pode acontecer, né, na visão, na retina, em decorrência do diabetes de longo prazo não controlado. Como que isso pode aparecer? Pode aparecer na forma de um borramento visual que lembra uma névoa, né? Aquele fumacê, acho que é isso, né, gente? Uma névoa, aquele fumacê, tipo uma cortina, caindo na frente dos seus olhos. Se isso acontecer com você, qualquer hora do dia ou da noite, procure imediatamente um oftalmologista, um serviço de urgência em oftalmologia, né? E aqui, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, nós temos vários hospitais públicos com serviço de urgência em oftalmologia, né? Não deixe para amanhã. É melhor pecar pelo excesso, tá? Existem tratamentos, né? Aqui coloca cirurgia, laser, injeções intraoculares que conseguem impedir ou recuperar, né, essa visão. Lembrando que nem toda retinopatia diabética, né, leva à perda visual, tá bom? Vamos lá, vamos ver algumas situações aqui adicionais. E se a insulina congelar? É uma pergunta, né? É um fato que acontece com alguma frequência, né? Mas vamos ver, vamos comentar sobre... Quem aí já congelou insulina, gente? Põe aí pra mim. Quem aí já congelou insulinas? Vamos lá. Lembrando, a insulina nunca deve ser guardada no congelador, no freezer, nem próxima do congelador ela deve ficar. Assim como a preferência é que ela também não fique na porta da geladeira, né? Porque você fica abrindo, fechando, mudando a temperatura. É que ela fique na gaveta de legumes ou na prateleira de cima, tá bom? Se a sua insulina congelar, você não deve mais usá-la. Se a sua insulina inadvertidamente congelar, você não deve mais usá-la. Pegue um outro frasco, ok? Assim como a gente precisa lembrar que as insulinas devem ser mantidas em temperatura ambiente de até 30 graus. Então, se você mora em um lugar muito quente ou em um lugar muito frio, você deve sim se preocupar com o trânsito, né? Com o andar na rua com as suas insulinas, ok? Outra situação. E se tiver um caroço na pele onde se aplica a insulina, né? O que significa exatamente um caroço? Uma região mais dura, endurecida, às vezes na forma mesmo de uma bolinha, que tem um nome, chama lipodistrofia, tá? É uma alteração na pele causada quando é relacionada com aplicações de insulina,
com aplicações de insulina no mesmo lugar, repetidas e repetidas e repetidas vezes. E por que é importante a gente sempre frisar o rodízio dos locais de aplicação, né? Ou seja, utilizar todas as partes orientadas, né? Essa parte de trás, o abdômen, a face anterior lateral da coxa, a região glútea do bumbum, fazendo rodízio conforme a sua equipe te orientou. Porque isso faz com que você descanse o local de aplicação, que você evite a lipodistrofia. E por que a gente fala disso? Só porque vai aparecer um caroço? Porque vai ficar feio? Não. É porque a lipodistrofia atrapalha a absorção correta da insulina. E com isto, você pode estar usando uma insulina e achar que ela não está funcionando muito bem, mas você pode ter aí uma alteração nessa pele, ok? Olha que observação interessante aqui em relação ao caroço. Um caroço doloroso, vermelho e quente, né? No local você pega, tá quente, pode, embora raramente, aparecer pela falta de higiene no local de aplicação da insulina ou por contaminação da agulha. Também pode ocorrer no local de aplicação do catéter da bomba de insulina. Entre em contato com o médico, porque é um processo infeccioso, né? E ele precisa ser avaliado para o melhor tratamento, né? Ainda bem que é raro, né, gente? É raro mesmo, graças a Deus, tá? Vamos ver aqui uma mais interessante. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês podem colocar, tá? Olha, essa aqui é boa, gente. Muita gente esquece. A insulina em uso tem prazo de validade? O que vocês acham, gente? A insulina em uso tem prazo de validade? Sim. Se ela tá fechada na geladeira, bem conservada, é a data que está na caixinha. Bem conservada e fechada, a data que está na caixinha. Depois de aberta para ser usada, cada insulina tem um prazo de validade, ok? A insulina Tresiba, 56 dias, Levemir e Tugel até 42 dias, as demais 28 dias, tá? Leia aqui para colar, né, para lembrar o número. Então, qual que é a regra de ouro? Quando você começar a usar uma insulina, pergunte qual o prazo que a sua insulina dura, ok? Vamos lá. Olha que pergunta ótima, que situação ótima. É necessário aplicar insulina quando eu estiver doente? Às vezes até mais, né, gente? Às vezes até mais insulina. Porque quando a gente fica doente, que é um estresse, é mais frequente que as suas glicemias subam. Então, sempre use a sua receita. Na dúvida, converse com o seu médico. E lembre, se você tem diabetes tipo 2 e usa medicamentos da classe dos inibidores da SGLT2, né? Os nomes mais frequentes são Jardiance, Forxiga, Invokana, Xigduo. Você
Se você tiver com um processo infeccioso com a glicemia muito elevada, você deve suspender esse medicamento e entrar em contato com o seu médico, porque aumenta o risco de descompensação. Mas se você estiver doente, mas estiver bem, estiver hidratado, não estiver com febre, não estiver com infecção, primeiro entre em contato com o seu médico, não vá suspender, ok? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tô selecionando, tá, gente? Porque senão eu vou ler o livro inteiro e não vou ficar aqui até meia-noite. Aqui, essa aqui é interessante. Vamos ver a resposta? É possível aplicar as insulinas em horários diferentes? Essa é até uma pergunta bastante frequente. Vamos lá? Vamos ver como é que foi respondida essa situação especial? Como em qualquer tratamento, é necessário ter disciplina no manejo do diabetes. A falta de rotina, principalmente de horário para tomar os medicamentos ou aplicar insulinas, pode prejudicar o controle do seu diabetes. Inclusive porque você pode esquecer de usar quando a sua cabecita não está numa rotina. Converse com o seu médico para determinar os horários de tomadas das suas medicações e aplicação de insulina. Lembrando que nós temos algumas insulinas no mercado, como a insulina Toujeo, que é a insulina glargina com 300 unidades por ml, e a insulina Tresiba, que é a insulina Degludeca, que tem um tempo de ação maior e a gente pode flexibilizar os horários de aplicação, tá bom? Mas é importante que você alinhe sempre com o seu médico de acordo com o medicamento que você usa. E para quem usa as insulinas Lispro, nome comercial Malog, Asparte, nome comercial Novorapid e Fiasp, que também é um asparte de ação ultra rápida, ou a glulizina, nome comercial Apidra. Se você usa o Malog, Novorapid e Apidra, você precisa esperar pelo menos 10 a 15 minutos depois da aplicação para começar a sua refeição. E se você usa a insulina Fiasp, que é de ação, asparte mais rápida, de ação mais rápida, nada, a 5 minutos, ok? Então é importante ter esse cuidado no dia a dia, ok? Olha que situação interessante essa pergunta. Menstruação e gestação. E se a menstruação atrasar? Muitas mulheres já sabem o que fazer se a menstruação atrasar. O que a gente vai fazer, gente? Na possibilidade de gestação, fazer o teste confirmatório, se você tem diabetes, o mais rápido possível. Por que a gente fala que é sempre o mais rápido possível? Porque o bebê, ele é formado nas primeiras 12, 13 semanas de gestação. Então, quanto antes você descobre que está grávida, mais rápido são instituídas novas metas de segurança para a mãe e para o bebê na gestação. Além disso, muitos comprimidos não são liberados na gestação e precisam ser substituídos. Então, é muito importante lembrar desse detalhe no dia a dia, tá bom? E às vezes a menstruação atrasa, fica irregular, ou pelo diabetes muito
né, descontrolado ou por doenças associadas e descompensadas, como por exemplo o hipotireoidismo, tá bom? Então é sempre importante lembrar isso aí para as mulheres. E por fim, não menos importante, como ou onde devo descartar o material usado no tratamento do diabetes? A pergunta recordista de erros, infelizmente, no dia a dia. Gente, material que a gente chama de pérfuro cortante ou potencialmente contaminado, né? Fitinhas, lancetinhas, agulhinhas das canetas, algodão com sangue. Nunca, anotem aí, meu povo, nunca, jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, é um crime ambiental e para a saúde pública que você jogue esses materiais no lixo comum da sua casa. Ah, Janice, mas eu aperto a agulhinha lá e entorto ela. Ah, mas eu ponho a tampinha transparente em volta. Ah, mas eu embrulho minhas fitinhas cheias de sangue na hora que eu jogo no lixo. Ah, mas eu pego minhas fitinhas sujas de sangue e ponho dentro da caixinha das fitinhas. Não. Não. Não é não. Agulha, sangue, né? Coisas que podem cortar, contaminar, não são para lixo comum. São para lixo hospitalar, para material hospitalar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que guardar de forma adequada o seu lixo pérfuro cortante e potencialmente contaminado, ou naquelas embalagens próprias que compra em lojas, farmácia, loja cirúrgica, ou você pode pegar um recipiente rígido, de boca larga, com tampa, por exemplo, a embalagem de sabão líquido ou de amaciante, você separa e identifica essa embalagem, você guarda tudo lá dentro e quando ela estiver quase cheia, você fecha e leva no posto de saúde. Não é para fechar e jogar no lixo comum, igual tem gente que faz, não, gente. Lixo comum, não. Lixo comum, nunca, tá? Por quê? Porque você pode comprometer a saúde do outro. Se um funcionário da limpeza pública, né, ele se machuca e sangra com uma agulha, com uma seringa, isso traz um prejuízo para essa pessoa, que além de poder se contaminar, ela também precisa seguir os protocolos, né, de acidentes de trabalho com pérfuro cortante contaminado. Então, talvez você ache que a sua atitude quando você joga uma fitinha, uma agulha no lixo comum não tenha consequências, mas pode ter consequências muito importantes na vida do outro, então não te custa nada. Se hoje você tá aí jogando as coisinhas no lixo, pare e arrume esta forma, né, de conservar aí e guardar direitinho e desprezar os seus materiais, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live Santa Casa Belo Horizonte. A gente tá chamando aí de lives de férias, né? Já tem muita gente viajando. A nossa equipe também está de férias na próxima semana, tá? Eu também estarei de férias, mas não vou abandoná-los. Se possível, passarei por aqui. Vou fazer a live na quinta-feira normalmente. Se não der, a gente bola alguma outra coisa para estar com vocês nessa jornada educacional.
para estar com vocês aí nessa caminhada de aprendizado, para que vocês tenham uma vida repleta aí, né, de aprendizados, de sossego, e que o diabetes seja, né, uma condição que vocês aprendam a tratar cada dia melhor. E esse é o nosso objetivo, que a gente puder fazer para ajudar vocês, contem com a gente, tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchauzinho!